Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui em plenário, mais uma vez, especialmente a família do Dr. Júlio, também aos vereadores eleitos Vilcine e Joelmir, ao ex-vereador Bogo, que veio prestigiar a sessão hoje, ao Pedro Esquiba, que veio acompanhar aqui a discussão do projeto do seu amigo Júlio Tede, ao doutor Adriano Giacheta, representando o Lions Clube. Boa noite também ao Fortesc, representando os demais membros da imprensa. Hoje eu quero falar aqui sobre generosidade, reconhecimento, amizade e gratidão na política. Podem dizer por aí que isso é improvável na política, mas eu digo que é possível. Fiz muitos amigos nesse tempo de vereança e nenhum inimigo. Nenhum inimigo daqui para lá, nenhum inimigo. Talvez de lá para cá alguém não reaja da mesma forma, mas eu não tenho nenhum. Falo isso por causa das falas da vereadora Carla na semana passada, do vereador Darlan na última sessão, e também das inúmeras manifestações que a imprensa fez falando ao meu respeito e ao meu papel como líder de governo aqui nesta casa. Eu agradeço agora publicamente todas as falas que a imprensa fez a meu respeito, o carinho e a atenção que sempre tiveram comigo, acredito que eu também tenha dispensado essa mesma atenção para com todos. Agradeço aqui as palavras que a vereadora Carla falou, e ela disse que foram de coração, e aqui o agradecimento é de coração. Agradeço as palavras que o vereador Darlan falou na última sessão, e da mesma forma é de coração. Se nada mais tivesse acontecido nesse tempo de vereança, as amizades que eu fiz aqui, por si só, bastariam. O vereador Darlan falou aqui a respeito dos 27 cargos e do projeto de lei que eu defendi aqui nesta Câmara e que outros vereadores também ajudaram na defesa. Eu o fiz porque, numa conversa com o prefeito, eu entendi que havia a necessidade de manter aquelas pessoas todas trabalhando lá no Executivo, porque se assim não acontecesse, os serviços seriam prejudicados. Naquele momento, tinham muitos trabalhos em andamento e, saindo todas essas pessoas, esses serviços seriam prejudicados. Não haveria tempo para fazer concurso, e se os vereadores pegarem as minhas falas lá da época da discussão desse projeto, em mais de uma oportunidade eu falei que sim, todos esses cargos ali poderiam ser de concurso, mas que não haveria tempo para fazer. Isso não é de uma hora para outra que você faz a criação dos cargos e faz o concurso e depois chama essas pessoas para virem trabalhar. Então, naquele momento, e para que não houvesse prejuízo aos trabalhos que a prefeitura estava e está fazendo aqui na cidade, havia, sim, a necessidade de manter todos aqueles cargos de chefias e diretorias que se propunha a serem extintos conforme o processo que foi determinado pelo Poder Judiciário. Então, a readequação daqueles cargos se fez necessária e, por esse entendimento, eu fiz a defesa. Jamais eu fiz a defesa pensando que qualquer dessas pessoas viesse a fazer coro comigo numa campanha política. Se na campanha política eu não tive tantas pessoas trabalhando comigo, a responsabilidade é minha. Porque eu não fui pedir para nenhuma delas. Assim como eu também não fui pedir para nenhum secretário, que também fiz a defesa aqui. E quando eu falo defesa, eu fiz a defesa dos projetos. Mas claro que muitas vezes fazer defesa dos projetos acaba por se confundir com a própria pessoa do secretário ou com a própria pessoa do prefeito ou vice-prefeito. Mas eu fiz aqui a defesa dos projetos porque eu acreditei e continuo acreditando que todos esses projetos estão fazendo um bem danado a São Bento do Sul. Vou, até o final do ano, continuar fazendo a defesa da mesma forma como eu fiz desde o primeiro dia. E não fiz, em nenhum momento, por qualquer recompensa. Mas agradeço aqui a generosidade dos meus colegas vereadores e da imprensa e de todas as pessoas que vieram falar comigo a respeito desse assunto. Eu faria tudo de novo, eu falei, e faria mesmo. E quando eu falo, e já falei isso aqui por mais de uma vez aqui na Câmara de Vereadores e em entrevistas que eu dei,
E na vida pública, nós políticos, deveríamos ter três interesses, basicamente três interesses. O primeiro, interesse pelo melhor pela nossa comunidade, pelo melhor pela nossa cidade. O segundo interesse deveria ser daí em cuidar dos interesses do partido. E, por último, os interesses nossos próprios, do político em particular. E eu acredito que tudo o que eu fiz aqui é uma forma de que as pessoas possam constatar que isso não se trata de um discurso meu, mas sim de algo que eu realmente coloco em prática. Continuo acreditando, primeiro interesse da cidade, depois do partido político e, por último mesmo, o interesse do próprio político. E eu faria tudo de novo, porque ver nesses 4 anos a construção da UPA, ver a reforma do Anis Gualberto, do posto central que nós acabamos de denominar com o nome de Dr. Júlio Tede, ter médicos até às 21 horas em 5 postos da cidade, não fechar mais os postos de saúde no mês de janeiro, praticamente dobrar o número de médicos aqui na cidade, e ainda não é suficiente, de ver a nossa educação ganhar o prêmio nacional, e esse prêmio nacional como melhor educação do Brasil entre as cidades de 30 a 100 mil habitantes, ela não veio de graça. Ela veio depois que a educação entregou aos professores as horas atividades que faltavam, que entregou aos professores a regência de classe que faltava, que entregou aos especialistas um aumento no salário deles, que entregou aos serviços gerais um salário que era menos que um salário mínimo em determinados momentos do ano, mas entregou um piso de 1.700 e que agora está próximo de 1.800, e entregou às merendeiras uma bonificação de R$700 a cada trimestre, e entregou às atendentes um aumento no salário delas, e entregou a todos os professores, e não só no início de carreira, mas na carreira toda, 13% de aumento, que eram do piso nacional, e entregou aos alunos os Chromebooks, laboratório Maker, e entregou aos professores, todos os professores, notebook, para que possam preparar melhor as suas aulas, que está entregando ar-condicionado para as salas de aula. Quando nós falamos que a educação de São Bento do Sul está entregando ar-condicionado para todas as salas de aula, e esse programa ele está previsto para que aconteça até o final de 2025, nós estamos falando de educação de qualidade. Não tem como dizer diferente. E por causa disso tudo, e de mais uma porção de coisas que eu poderia enumerar aqui, eu fiz a defesa dos projetos, e faria tudo de novo. Então, mais uma vez agradeço, Darlan, Carla, e agora me emocionei, e a todos que compreenderam esse meu papel. Muito obrigada.